Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 24, do Oriente ao Infinito, na terceira parte. Certa feita, Francisco chegou a Pádua, terra onde se radicou um dos grandes franciscanos, Antônio de Pádua, que também ficou consagrado com o nome de Antônio de Lisboa, por ter nascido na capital lusitana. Francisco de Assis, com alguns dos seus discípulos, andava pela periferia de Pádua em uma tarde ensolarada, quando sentiu sede e saiu à procura de água no grande rio, que corria próximo. Destacou uma folha de árvore, virando-a em forma de copo, e sorveu a água com prazer, agradecendo em voz alta por aquele líquido sagrado da natureza. Um pescador que pescava em local próximo ao que estavam os frades, fisgou um peixe grande e, como já tinha ouvido a fama dos frades franciscanos, ofereceu a Francisco, que o recebeu ainda com vida, beijou-o, pediu desculpas ao pescador e o devolveu às águas, dizendo: Vai, meu filho, que os teus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, que todos temos direito à vida. Não tenho fome, por que abusar da tua vida? Que Deus te acompanhe. Pai Francisco, assentado à margem do rio, com os discípulos começou a contar histórias referentes aos profetas. Juntou-se a eles o pescador e daí a instantes via-se à margem do rio cardumes enormes e quase todos os peixes levantavam as cabeças para fora d'água, como que ouvindo as histórias do Santo de Assis. E este, quando observou o milagre da gratidão, mostrou para os seus companheiros o amor daqueles viventes das águas pelos homens, e assim, disse ele, os peixes entregam suas vidas para que vivamos, e somente deveremos aceitá-la quando a fome estiver em ponto de não podermos mais tolerar a falta de alimento. Eles também conhecem Jesus, são certificados da paternidade universal e nossos irmãos menores na escala da vida. E ali pregou o evangelho para os peixes, até sentir a claridade das estrelas. Francisco estava vendo o que muitos não conseguiam: espírito das águas andando sobre elas e festejando o acontecimento, cantando e dançando sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo provindo das estrelas distantes pareciam encontrar-se em policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Francisco levantou-se com os discípulos, abençoando em despedida os peixes que pulavam como que se quisessem acompanhar o protetor dos animais. Um espírito das águas, com porte de rainha, avançou em direção ao santo de Assis, beijou-lhe as vestes, deixando nelas um salto de amor e gratidão, na qualidade de perfume cujo aroma inebriante todos sentiram. Esse aroma impregnou-se as vestes de todos por semanas a fio, como lembrança de uma festa diferente, uma festa de amor em plena natureza. E eu não duvido disso. E olha que eu sou Santo Tomé. Mas essas coisas assim eu já não duvido. Francisco era uma pessoa muito especial em relação ao que via, ao que sentia. E não é à toa, vamos lembrar, né, gente? Ele foi João Evangelista, braço direito de Jesus, um espírito de autodesenvolvimento espiritual, né? E quanto mais você se desenvolve espiritualmente, mais próximo de Deus, mais próximo da potência, das energias salutares que tem o plano maior, nós estamos. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sentindo isso. Tem pessoas, tem médiums que a gente conversa e que ele sente de longe algo que está acontecendo de bom, de ruim com alguém, pressentimentos, desdobramentos. E isso significa que o cara está elevando moralmente, elevando a sua potência vibratória e energética. Então, conversar com animais, sentir o que eles sentem, né? Essa empatia pelo reino animal, essa comunicação, realmente são de seres um pouco mais elevados. E isso está entre nós, não precisa ser um Francisco de Assis, não. Tem muitas pessoas, não só médiums, né, como eu citei, mas pessoas que no dia a dia passam pela rua, o cachorro é feroz com todo mundo, mas com aquela pessoa não é. O cachorro vem comer na mão dele,
Então, assim, por que que existem pessoas que têm essa afinidade com animais e outras não? Tudo depende da intenção que essas pessoas têm com o reino animal, da empatia, da sintonia, da questão vibratória e energética que a pessoa possui, porque os animais, eles são puros. Então, o que acontece? Eles têm um sentido muito grande. Eles sentem de longe quando a pessoa é do bem e quando não. Eles sentem de longe a intenção que a pessoa tem. Por isso que a gente não pode demonstrar medo a um cachorro. Por mais que o cachorro seja bom, se você demonstrar um receio com ele, um medo, uma insegurança, ele vai se sentir ameaçado. Porque se você tem medo dele, é porque você também é capaz de fazer alguma coisa com ele. É a forma instintiva dele de sentir você. Então, não é ter medo, é você ter respeito, você olhar para o cachorro com respeito. Não adianta ficar por fora, como dizia minha avó, bela viola, e por dentro pão bolorento. Você ficar alisando, tentando agradar o cachorro por fora ou qualquer outro animal, mas lá dentro você ter aquelas vibrações que oscilam entre medo, raiva, do tipo se ele vier eu ataco. Qualquer sentimento desequilibrado gera energia. E essa energia o animal sente de longe. Nós estamos trancados num corpo físico, então nem tudo aquilo a gente que tem em volta a gente sente. A gente está preocupado em pegar ônibus para ir trabalhar, o ônibus está lotado. A gente está preocupado com as contas do mês, que o dinheiro está curto. A gente está preocupado com alguém da família que está doente. Então a nossa cabeça está sempre rodando em série de coisas que desviam os nossos pensamentos, e as nossas vibrações, elas não são sempre contínuas. Por mais que a gente se mantenha vigilante em oração, vai ter sempre aquelas quedas energéticas, né? Aquele elevador de emoções. E isso faz com que a nossa energia também fique desequilibrada, também cria essas situações em volta. E os animais sentem isso. Quando eles sentem, a, essa questão do selvagem, do instintivo, né, fala mais alto. Poxa, por que a pessoa está com medo de mim? Então é porque eu tenho que ter medo dela também. E uma coisa muito linda que Francisco fez aqui nessa passagem, que eu concordo plenamente, né? Nós temos mania de estocar comida no congelador, né? Principalmente no reino animal. Então é peixe, frango, bife, né? Boi. A gente corta tudo em pedacinho, coloca tudo em bacia e congela. Ai, que lindo, né? Estou estocada para um dia de guerra, né? Para o mês. Tenho comida para o mês inteiro. Veja bem, se você fez isso e você realmente vai se alimentar daquilo o mês todo, tá tudo certinho, você fez os cálculos, não vai ter nada que vai para o lixo, legal. Você é uma pessoa organizada, disciplinada e não esbanja, né? Agora, se você é daquele tipo que estoca comida porque tem medo que o mundo vai acabar e que você vai ver uma pessoa passando fome na rua, mas você não dá um grão de arroz para a pessoa porque você não pode, porque vai faltar para você, realmente um dia vai faltar. Lamento dizer, toda pessoa que exagera na dose, uma hora aquilo vai lhe faltar, né? Isso é em todos os setores. Nós não podemos exagerar em absolutamente nada. Ontem, essa semana passada, a gente fez alguma leitura, que eu não lembro qual canal que foi, falando de supérfluo e de necessário. Eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa, gente, eu acho que em junho do ano passado, se eu não me engano. Como eu não tenho saído, as minhas roupas são praticamente as mesmas, né? Camiseta, é uma calça de moletom, uma bermuda. Eu não tenho muita variedade de roupa, até por conta da questão de saúde física. Então, não dá para usar sapato de salto, não dá para usar tênis, então não tem variedade de roupa. É praticamente o mesmo estilo ali. Só que eu fico muito tempo sentada. E eu parei com a hidroginástica, então o que aconteceu? Tô virando uma baleia. Eu engordei 10 quilos. E eu tô percebendo que meu corpo tá ficando diferente, porque, lógico, tem espelho, a gente vê, né? As ondinhas do lado estão aumentando, né? Aquela coisa toda. E tem bermuda que tá guardada há muito tempo, porque nós tivemos um inverno muito rigoroso, de junho até novembro. Então, minhas bermudas ficaram guardadas, eu não tava usando bermuda.
E aí ontem eu fui limpar dentro do meu guarda-roupa, passar pano dentro do guarda-roupa, porque de vez em quando eu passo, tem umidade na minha casa, então de vez em quando eu passo. E acho que a última faxina, se eu não me engano, foi em junho, maio, por aí, do ano passado. Essa faxina dentro do guarda-roupa. Quando eu fui ver as bermudas, estava lá tudo número. Agora vocês vão ficar aí, vão tirar barato da minha cara, que eu sou gorda mesmo. Tirei as calças 46 assim, olhava para elas, elas tudo retinho aqui, assim, sobrando um monte pro lado. Falei, gente do céu, o que que minhas calças 46 estão fazendo aqui? Minhas bermudas, né? Falei, essas aqui já não me servem faz tempo. Não entra. Você só vê que tampa aqui na metade. Agora, e o que tá por fora? Falei, vai ter que dar tudo. Tinha bermuda que tava guardada, nova, com a etiqueta, que eu não cheguei nem a usar. Porque como eu tô tendo problemas, né, de saúde, de engorda, eu sempre tive efeito sanfona, né? Tem hora que engorda demais, tem hora que emagrece demais. Mas eu não gosto de guardar roupa, ué. Se eu não tô usando, não gosto de guardar. Eu gosto de dar. E fiquei aí com 6 meses com a bermuda guardada na etiqueta. Sendo que poderia ter dado para alguém, alguém poderia ter usado, ué. Já que eu não cabe em mim, mas teve o frio, tudo, e eu nem percebi. Ficou guardado. Aí ontem eu fiz aquela faxina e tirei 4 sacolas. E olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto de supérfluo, né? De ter a mais. Eu tenho aquilo que eu uso. Eu tenho bastante, mas o que eu uso. Aí quando eu vi aquilo, 4 sacolas, eu fiquei doida comigo. Falei, gente, por que que eu deixei acumular tanto? Né? Eram tudo roupa que me servia, mas não serve mais. Aí eu fiquei, eu acho que com umas 4 bermudas, umas 5, 6 calças, porque calça demora mais para secar, calça de moletom. E aí eu fui tirando, tirei 4 sacolas daquelas grandes de 30, acho que é de 30 litros que fala. Então, sacola de mercado grandona. Tirei 4 sacolas de roupa. Se a gente não fizer sempre uma faxina, a gente corre o risco disso. De encontrar no fundo de uma gaveta, no fundo de um armário, coisas que a gente nem sabia que tinha. Porque não vai ficando lá no fundo, a gente não usa. Então eu convido vocês hoje, segundona, né? Que a gente inicie a semana fazendo uma faxina. Fazendo uma faxina mental. Tem coisas que a gente guarda demais, sem necessidade, que acaba se tornando peso na nossa cabeça, se torna peso no nosso coração. Então, eu convido vocês a iniciar essa semana como Francisco. Né? Ele falou para os peixes o quê? Eu só vou pescar você se eu sentir fome. Caso contrário, o teu lugar é na natureza. Nós podemos nos alimentar de animais, não tem problema. Deus não é o ciclo da vida. O maior ele consome o menor. A gente pode chegar um dia e vamos chegar um dia que não tem necessidade mais dessa proteína, que nós vamos ficar livre desse massacre que é, né, aquela coisa de, hoje é churrasco, final de semana churrasco, churrasco. Eu ando no meio dos matos aí, gente, eu fico vendo as vaquinhas sentadas na beira de estrada e elas deixam a gente passar a mão na cabeça delas, elas deixam a gente chegar perto delas. O olhar das vaquinhas é o mesmo olhar de um cachorro. Aí eu fico imaginando assim, o Mike morto, cortado em pedaços. Outro dia eu vi um negócio na internet que me deixou assim. Eu sei que é coisa de inteligência artificial, só pode ser, Deus me livre daquilo ser verdade, mas é chocante. Dentro do frigorífico não tinha pedaços de boi, de galinha, tinha pedaços de pessoas, né? Eu acredito que seja inteligência artificial, só pode ser. Tinha lá a coxa de uma pessoa, pé da pessoa. Coisa mais horrível. Então, assim, Patrícia, eu tô ficando cada vez mais longe de carne. Eu nunca gostei muito. E se for para comer, para mim tem que ser bem disfarçada, tipo carne moída, ou então a milanesa, disfarçada. Porque se a carne vier ali no meu prato, que nem eu vejo gente colocando até com sangue escorrendo, cada um, né? Mas eu olho aquilo, não vai, não desce. Então, isso eu não vou dizer que é uma elevação moral, mas é uma situação diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não vê a hora de chegar final de semana e ter um churrasquinho, né? E dificilmente eu quero churrasco, e se quiser aqueles de espetinho, que já vem tudo picado, que nem eu falei, tem que ser disfarçado.
Se for uma carne que eu perceba que aquilo é um pedaço de bicho, eu não consigo comer. Então a minha cabeça ela vai antes do que a minha vontade. Não vai, né? Eu prefiro um hambúrguer, prefiro coisa disfarçada. Sei que dá na mesma para algumas pessoas, mas para mim a minha cabeça já funciona de uma forma diferente, né? Eu não tô vendo o bicho. Se eu perceber que aquilo ali é o bicho, que nem tem gente que no final de ano faz um porco assado e bota na mesa, né? O porco inteiro ali, uma galinha inteira. Aí, gente, eu saio correndo. Eu não consigo. Me embrulho o estômago, não vai. Mas cada um, né? Isso aí eu tô falando de mim. O que eu convido então vocês, devido à leitura, é que a gente não mate bichinhos sem a necessidade do alimento, não estoque comida para ter que desperdiçar e jogar fora, não estoque roupas, ou seja, o que for daquilo que vai ficar guardado, que não tem utilidade para você, mas certamente vai ter utilidade para alguém. Então, que hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro, início de ano, início de semana, vamos ter um pouquinho mais de consciência perante o uso das coisas que Deus nos dá. E vamos parar de abusar, porque tudo aquilo que a gente abusa um dia vai fazer falta.